pessoal? Pessoal que me segue aqui no meu canal. Hoje eu levantei com uma ideia de ler para vocês, pelo menos uma vez por semana, trechos do livro As Cartas de Cristo. Já coloquei uma vez aqui, até pedi assim para as pessoas, se quisessem me escrever no WhatsApp, entrar e fazermos um grupo de estudo, mas eu não consegui muito retorno. Mas eu acho que tudo bem, se vocês querem me seguir aqui no canal, nós vamos fazer isso. As Cartas de Cristo, que se chama A Consciência Crística Manifestada, foram publicadas pela editorial Almanara, se chama. Eu falo assim que são as mensagens do novo Cristo, o Cristo da Era de Aquário. Durante 40 anos, o Cristo purificou e desprogramou a mente de uma mulher inglesa que havia sido educada em um convento católico. Isso me lembrei, por que me veio na cabeça de... Eu tenho isso como livro de cabeceira, né? Tá aqui, para vocês verem. Porque ontem eu vi na televisão, por acaso, porque eu quase nunca leio televisão, tá um dia muito quente, né? Eu tô morando em Santos, tá muito quente, com o ar-condicionado ligado, fechado em casa, e sapeando na TV, que não tem muita coisa para ver, eu às vezes vejo os canais mais de estrangeiros, italiano, francês, ou coisa de arte, né? Não é difícil eu conseguir realmente assistir a TV aberta. Mas me veio esse filme sobre a vida do Chico Xavier. Não é à toa, eu sou pisciana, né? Estou chegando perto do meu aniversário, né? Que será, bom, esse ano, para a Revolução Solar, vai cair no dia 27, mas eu nasci no dia 29, na Itália, 29 de fevereiro. E eu achei um paralelo com as coisas que ele dizia, com as coisas que estão aqui. A mensagem do Cristo, ela parece estar desatualizada nos mundos modernos, porque houve uma contaminação, realmente, das mensagens. E essas mensagens, veja bem, essa mulher, no ano 2000, com a idade de 80 anos, portanto, ela já se foi para o outro plano, começou a transcrever sob a direção de Cristo, exatamente como fazia o Chico Xavier com o Emmanuel, né? Além do Emmanuel ser um mentor, mas ele também recebia cartas. Os ensinamentos recebidos através dos anos de contato com ele, e vieram à sua mente 9 cartas. São maravilhosas essas cartas. As cartas contidas nesse livro, nessas cartas, o Cristo, o novo Cristo, o Cristo com a mensagem para a Era de Aquário. Veja bem, não é uma outra entidade. Quando ele esteve aqui no início da Era de Peixes, ele veio com uma roupa, ou seja, um veículo-corpo, no qual ele precisava se expressar. Hoje é possível que venha de maneira virtual, ou seja, ela vem através dos avatares, dos médiums, das pessoas que recebem essas informações. Nós sabemos, quem estuda os mestres ascensionados, né, sabe disso, sabe que de vez em quando aparece um mestre que vem trazer uma mensagem que vai servir para os próximos 2240 anos, sei lá, é o tempo que duram as eras precessionais. Nessas cartas, o Cristo corrige as más interpretações de seus ensinamentos. O que são as más interpretações? Interpretações humanas, interpretações das pessoas que liam e que ouviam, ou que conviveram, ou que transcreveram aquilo que eles viam naquela época, né? Apesar da gente ter historiadores romanos que escreveram a história, né? Como o Joséfos, mas é sempre o ponto de vista de um lado só, né? Do lado do observador. E ele explica as leis da existência, a origem do ego, esse ego que acorrenta a gente aqui na encarnação terrena. E revela os processos espirituais científicos que governam a criação da matéria. Cristo descreve a fonte do nosso ser e mostra como o espírito torna-se matéria. A gente sempre se pergunta isso, né? Você fala, mas tem no laboratório, podem ser criados os embriões e fazer filhos. Sim, e quem lhes dá a vida? O que faz a diferença? Aquele sopro divino, como isso acontece?
né? O próprio Big Bang, né? Que é a explicação de como se criou o universo. Vocês sabiam que tem dois cientistas italianos, acho que um é astrônomo, outro não sei. Eu vi num programa da televisão italiana que se chama Leonardo, que fala sempre das descobertas científicas. E eles falam que o universo tem forma de um cérebro. Meu, isso é o princípio hermético. Primeiro princípio hermético. Deus é mente, o universo é mental. Estava escrito nas pirâmides, gente. Enfim, sabe que todo pensamento, quem quiser realmente se aprofundar nos estudos de astrologia, tarô, runas, tudo o que remete ao lado esotérico da vida, né? Ou seja, aquilo que é oculto, aquilo que é difícil de ser desvendado, esse é baseado nos princípios herméticos, que é a primeira aula que eu dou no meu curso de tarô e no primeiro curso de astrologia, estudando o céu. Bom, vamos voltar aqui para Deus. Um incomparável tratado sobre a personalidade humana e suas possibilidades para a compreensão de nosso mundo e de nossa função como seres humanos. E aí, por que me veio vontade? Me deu vontade porque ontem eu sempre abro mais ou menos assim, ao acaso, porque como eu já li muito esse livro, já estudei muito esse livro, eu deixo que as mensagens venham ao meu cérebro, que eu receba elas de uma outra forma, podendo olhar para a mesma frase e descobrir mais coisas. Quando a gente lê um livro, depois de um tempo, né, os livros que a gente estuda na escola, você vai lá ver depois como adulto, depois com a tua experiência, você vai ter uma riqueza muito maior no conhecimento, né? E aqui fala sobre as leis universais da existência, né? E é bem no início, quando ele fala o propósito das cartas. Por que ele começou na primeira carta? Ele explica, tá? Qual é o propósito? Por que ele resolveu pegar uma médium e mandar as mensagens? Estão demorando para se espalhar? Então, não é para todo mundo, é quem quer ampliar a consciência e desenvolver o conhecimento espiritual. E aqui fala assim, as leis universais de existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis, não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. A gente está falando da pandemia, muitas pessoas vão nessa direção, né? Ah, é um castigo de Deus. Não, é um resultado daquilo que nós mesmos criamos. A consciência é uma coisa criada pelo grupo, pela humanidade toda. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Ele fala assim, o fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas, eu diria experiências materiais. Aí ele nota, essas cartas, elas nunca são muito, sabe, não são muito regulares. Elas, na medida que eu acho que ela recebia, psicografava as coisas, e do jeito que elas estão escritas, são do mesmo jeito que ela recebia. Não são muito lineares, não são literárias, não é de uma pessoa que sabia escrever um livro, né? Às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Olha como é importante, né? Como quando a gente faz o Ho Oponopono, reza o Pai Nosso, né? Cada um na sua religião. Ela responde, e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional, eu diria coletiva. E as pessoas podem exclamar, aconteceu um milagre, eu consegui fazer essa coisa que estava no meu desejo. Mas com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal ou coletivo nacional
voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores, tanto na saúde, no corpo e nas suas atividades. Olha como é forte. A consciência do coletivo é mais forte do que a consciência individual. Por isso que é necessária a união e por isso que é necessário que as orações ou que as meditações e as práticas de fé sejam feitas como coletividade, para criarem egrégoras fortes, que são formas de pensamentos conscientes, para poder mudar a realidade, não do indivíduo, porque o indivíduo tem pouca ação, né? Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar, esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional, que é justamente o amor da humanidade, como a gente está precisando muito, né? Para os animais, para a natureza, para a folha que você arranca, para a flor que você esmaga, porque tudo isso é criação de Deus. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Você lembra que se a gente vai muito mais para trás, na Idade Média, até o século XVIII, XIX, tinha mais espiritualidade. Se vocês visitarem as catedrais góticas, ou ainda antes, né, os templos celtas, aqui mesmo os maias, ou na China, quer dizer, havia uma religiosidade muito forte, uma consciência humana muito forte, espiritual. Infelizmente, o mundo ocidental foi perdendo e essa contaminação, ele chama isso de infecção mental contagiosa. Olha, infecção mental contagiosa. Olha que palavra. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Mas a casualidade não existe no universo. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente e somente à própria vontade. Né? Eu quero ter, não, nós queremos ser. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. Desse jeito, a consciência humana bloqueou o fluxo divino. Pensem nisso. E aí ele escreve, observem bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, eu diria de muitas pessoas, que seria limitada localmente a um século, claro, 100 anos atrás não tinha essa comunicação toda, portanto, se uma ou um grupinho de pessoas tivessem imaginações e pensamentos mórbidos, contrários à natureza, eles eram limitados, os estragos eram limitados. Eu estou te falando porque eu já tenho mais de 70, então eu já vi isso acontecer, mas na medida que a comunicação, a internet veio essa arma que pode ser maravilhosa porque nos conecta aqui mesmo em períodos tão difíceis como esse da pandemia, essa arma é sempre uma arma. Então nós temos que aprender a ter consciência do que fazemos com ela. Podemos bloquear o fluxo divino simplesmente porque estamos dentro de um grupo que faz isso o tempo inteiro. Vou continuar aqui, porque senão eu fico empolgada com a história. Então ele fala que agora, né, nesses últimos tempos, você imagina que isso foi publicado no ano 2000, criou uma infecção mental contagiosa, que foi glorificada na literatura, no cinema, no teatro, na mídia, espalhando-se pelo mundo todo e criando uma consciência humana global similar à
a delas mesmas. Olha o poder dos grupos que conseguiram espalhar isso pelo mundo inteiro. A gente, talvez, né, quando os nossos pais, nossos avós falavam, eu era feliz e não sabia. Naquela época eu saía na rua, podia andar de bicicleta e não sei o que. Claro, mas quem espalhou as coisas ruins foi a coletividade. Através do quê? Através da literatura, do cinema, do teatro, da mídia, da TV, né, das coisas que a gente escreve, das coisas que ficam batendo no nosso ouvido e nos nossos olhos também. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver. E na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação. Operações mafiosas, né? Quando a gente fala mafiosas, são as máfias que manipulam as drogas e as armas, e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. E eu vou terminar só com essa frase. Sua tela de TV e o cinema, a mídia em geral, se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Olha os realities, olha aquilo que a gente vê. Quanto mais veiculam nos filmes a violência, esses jogos, os videojogos de matar, te dão várias vidas. As várias vidas, matam um ser humano assim na tela. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos atrás se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Essa frase é muito importante. Eu sempre achei que no cinema, na televisão, não deveriam fazer apologias e colocar na mídia uma pessoa que provocou uma tragédia, como aconteceu durante bastante tempo, né, aqueles tiroteios, né, que muito nos Estados Unidos, mas, por exemplo, como aconteceu com a matança que fizeram no Charlie Hebdo na França, entendeu? Não pode pôr na mídia, não deveria pôr, porque você está dando, você está criando um pensamento, uma infecção mental com isso, que contagia o outro. E normalmente, quando acontecem essas tragédias, acontece outra no outro dia, acontece outra no outro dia. Bom, tudo bem, a gente pode explicar de outras formas também, mas esse é o recado, né, que está aqui. E aí ele fala, esta é a besta. Escreve besta grande, maiúsculo ainda. Invadindo seus territórios, alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Eu vou parar aqui, né, porque esse daqui é só um pedaço da primeira carta. Ele fala sobre o amor, a necessidade de mudar nossa visão. Então, olha, se afastem dessas visões, desses ouvidos, tirem dos seus ouvidos aquelas apologias a quem é melhor, quem ganha mais que o outro, a quem conseguiu mais sucesso, a quem conseguiu mais dinheiro.
nós não estamos no momento do ter, estamos no momento do ser humanos. Então eu vou deixar aqui, ó, 20 minutinhos de coisa, já estou ficando louca. Eu gostaria dos seus comentários, seria interessante, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, deixo o meu contato, se vocês quiserem conversar, inclusive pelo WhatsApp, adoraria ter, porque na próxima semana eu vou continuar essas leituras, hein? Olha que o livro é grande, tá bom? E se vocês tiverem interesse em estudar tarô, astrologia, tem outras coisas que eu ensino também, até magia ritual, tá bom? Porque tudo isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Uma boa semana para todos. Namastê. Fiquem com Deus na alma e no coração. Espalhem amor por aí. Tchau.